Hoje eu vou falar de um tema que é fascinante. Você vai entender a razão de quase todas as dores. Você provavelmente em algum momento na sua vida, você deve ter tido uma daquelas dores de cabeça que mesmo você utilizando os remédios de última geração, aquela dor cedia, mas ela voltava. Ou aqueles problemas de coluna vertebral, seja na região do pescoço, na coluna cervical, seja na coluna lombosacra, que é na região do quadril, ou aquele problema de ciática. O que eu quero dizer é o seguinte, que todas essas dores, todos esses problemas, eles obedecem a um princípio único causador. Eu vou contar para vocês. Eu atendi muito recentemente um caso da Jaqueline, uma paciente que entrou no consultório, uma paciente que aparentava os seus 60 anos e pela maneira como ela estava se conduzindo da porta do consultório até onde que eu mandei ela se sentar, eu senti que ela estava gemendo, parecia que realmente alguma coisa estava doendo. Eu tenho uma rotina que normalmente eu pergunto para as pessoas, quando elas estão numa consulta, me diga o seguinte, como o estresse ou os fatores emocionais estão afetando a tua vida? Ela falou assim, olha doutor, para falar a verdade é o seguinte, eu ando num momento meio delicado, eu ando preocupado com umas questões familiares. Ela começou a relatar que essa dor já vinha há alguns dias e essa dor, ela já tinha tomado vários anti-inflamatórios, já tinha feito sessões de fisioterapia, inclusive até massagens, porque ela trabalhava como massagista e isso daqui para ela, ela já conhecia todos esses recursos e mesmo assim as dores melhoravam um pouco, depois elas voltavam novamente. Daí, à medida que nós fomos conversando, eu indaguei a ela e falei, me conta um pouco desse teu problema, porque eu acho que é muito importante o paciente, você que está me ouvindo, quando você vai no médico, você quer ser bem acolhido, você quer um momento em que o médico fica ouvindo todas as tuas dores, tuas aflições, todos os sentimentos que você tem, porque é um momento único para você poder contar um pouquinho melhor. E foi mais ou menos o que eu fiz com ela, eu deixei ela bem à vontade e ela começou a relatar para mim que ela já tinha procurado especialistas, os melhores especialistas, já tinha feito ressonância magnética em várias partes da coluna, na cervical, na lombar, e nenhum médico tinha encontrado nenhuma alteração estrutural, não tinha nada quebrado, nada fora do lugar, nada que estava herniado. Depois de um mês ou mais ou menos uns 40 dias, ela voltou ao consultório e eu perguntei, como é que você está? Ela falou assim, doutor, aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu comecei a pensar psicologicamente. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Na hora que eu senti a dor, em vez de eu ficar só centrado na dor e naquele desconforto horrível, que é horrível sentir dor, eu me voltei mais. O que você está sentindo? Eu me perguntava para mim mesmo, o que você está sentindo? Você está ansioso? Você está ansiosa? Você está deprimida? O que está te acontecendo? Esse problema financeiro está te tirando o teu foco? E na medida que eu comecei a me conscientizar dessa nova maneira de lidar com as minhas emoções, o senhor não pode acreditar, eu tive uma melhora incrível, eu melhorei bastante. Não vou lhe dizer, durante esse mês eu tive um momento um pouquinho mais de dor e eu nem usei remédio, porque eu fiquei consciente na minha mente do que estava acontecendo. Lembra que no começo, quando eu falei qual que é o princípio único, poderoso de todas essas dores, de todos esses desconfortos? Está na interação da mente e do corpo. São o poder que as emoções exercem na saúde e na doença. Isso é um aspecto fundamental.
Por isso que eu lhes digo que os nossos padrões emocionais, eles vêm desde a infância, eles vão sendo em função de interações ambientais, predisposições genéticas, eles vão se manifestando. Essas doenças, essas emoções reprimidas, essa raiva às vezes que você tem de uma situação que aquilo fica dentro de você, aquela ansiedade, isso sabe o que acontece no corpo? Diminui o fluxo sanguíneo, você chega a um grau de isquemia, uma falta de oxigênio nos tecidos e isso acaba te causando uma dor, te causa um desconforto, sintomas desagradáveis. Eu posso te dizer mesmo, é possível reverter esse processo na medida que você entre em contato com esse teu lado emocional que você costuma deixar ele de lado e prefere ficar focado na dor física. A conclusão que eu chego do caso da Jaqueline era o seguinte, era que ela estava vivendo emoções reprimidas, uma raiva, uma ansiedade, porque ela estava tendo que assumir uma responsabilidade familiar a qual ela não se sentia capaz e ela se via com medo do que poderia acontecer com os parentes, com os filhos, e ela, como era o carro-chefe da casa, ela estava numa situação de extrema responsabilidade. Então, aquele medo, aquela ansiedade, aquelas emoções que não estavam tão conscientes, eram coisas que ela deixou de lado, ela não quis entrar em contato com isso. Eu queria que vocês entrassem no meu canal do YouTube e vocês começassem a me acompanhar, porque eu vou te dizer o seguinte, você vai poder se ajudar e ajudar muitas pessoas que, quando você ajuda as pessoas nesse sentido, como eu procuro fazer e fiz com a minha paciente, e foi uma satisfação muito grande, além de ter recebido muitas bênçãos dela, por ela estar tão agradecida por eu ter dado para ela esse tipo de educação, de informação que ela estava precisando, porque nunca ninguém tinha sentado e conversado com ela como ela precisava. Como é que você está? Como é que você está se sentindo? Como você está lidando com tua angústia, a tua emoção, o teu vazio, a tua ansiedade? Eu queria que você me contasse depois. Até lá!